Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, meus amados. Aleluia. Vou fazer os ajustes aqui. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aguardar os amados para nós darmos início em nome de Jesus a mais esta nossa live. Aprendermos um pouco mais com o amado Espírito Santo, né? Acerca das suas verdades espirituais. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos passar aqui um tempo precioso na presença de Deus. Espero que você possa estar conosco durante todo o tempo que nós estaremos aqui falando da palavra de Deus. Pai do Senhor, nosso irmão Walter, este povo abençoado de Soledade, Minas, graça e paz, meu pastor, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe essa igreja maravilhosa, saudade daí, né? Deus preparando, nós vamos estar aí, matando a saudade, podendo rever os amados em nome de Jesus. Seja bem-vindo aí conosco, aí, varão. Que Deus abençoe em nome de Jesus. A Júlia também já está conosco, a irmã Marlene também já está conosco. Deus abençoe. Paz do Senhor. Irmã Marlene está sempre conosco aí, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. E eu tenho certeza que mais irmãos vão estar conosco aí em nome de Jesus. Vamos estar fazendo aqui os últimos ajustes aqui. E nós vamos hoje darmos início a uma nova série de mensagens, né? Que Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, em nome de Jesus. Vou estar orando, apresentando diante do Senhor esse nosso propósito de meditarmos na Tua Palavra, de aprendermos com o Teu Santo Espírito. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, entramos, ó Deus, mais uma vez em Tua maravilhosa presença, nesse tempo precioso, para junto com todos os amados, Pai, que estão online conosco, ó Deus, podermos aprender com o Teu Santo Espírito. O tempo que aqui nós estivemos, ó Deus, queremos, ó Pai, em Ti ter toda a liberdade de sentir a Tua presença, de poder ouvir a Tua voz. Por isso, Senhor, repreenda, Deus, todo o mal, tudo que não provém de Ti, Pai. Joga por terra todo o cansaço, todo impedimento, todo estresse, toda opressão espiritual. Em nome de Jesus, ó Deus. Nós não queremos apenas, ó Deus, crescer de forma intelectual. O tempo, Deus, que propusemos de estarmos aqui meditando na Tua bendita palavra, ó Deus Santo, é o desejo de desfrutarmos, ó Deus, de uma íntima e profunda comunhão com o Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que o caminho é o conhecimento da Tua palavra. É a Tua palavra que nos santifica, é a Tua palavra que nos fortalece, é a Tua palavra que nos amadurece. Ó Deus, por isso, Senhor, toma, Deus, esta live nas mãos do Senhor, cada vida, cada família, ó Deus, e que a manifestação da Tua glória seja, Deus, sobre a vida de todos, Pai, que haja cura, que haja transformação, que haja libertação, que vidas possam, Deus, se render a Teus pés, reconhecendo o Senhor como o único Deus e Salvador. Batiza com o Teu Espírito, renova, Deus, esse crente, fala ao coração, Pai, desta alma que está vazia, angustiada, preocupada. Ó Deus, o nosso conforto é a nossa resposta, o nosso milagre, ó Deus, ele vem somente da parte do Senhor, porque não há outro Deus além de Ti, Pai. Por isso, Senhor, a nossa alma, ó Deus, regozija desse tempo de estarmos aqui, Deus, em Tua maravilhosa presença, Pai. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.
Glória a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Eu quero, a princípio, pedir perdão para os amados que as nossas lives são sempre às segundas-feiras, mas houve um imprevisto, um contratempo, e na noite de ontem, 21, né, nós infelizmente ficamos impossibilitados de fazermos a nossa live, mas conforme eu anunciei, vamos aqui cumprir o nosso compromisso e excepcionalmente hoje, terça-feira, 21, né, nós estaremos aqui para trazer esta palavra, essa meditação para com os amados em nome de Jesus. Quando eu fiz a saudação para os irmãos, saudando os irmãos com a paz do Senhor, é interessante observar e notar que esta prática ela está caindo infelizmente no desuso. Você já observou? Eu tenho visto muitos homens de Deus, até renomados homens de Deus, no nosso dia a dia, alguns irmãos que já estão perdendo o hábito desta saudação que é tão peculiar, né, dos cristãos, né, de cumprimentar a todos, desejar essa paz gloriosa, essa paz soberana do Senhor, né, essa paz que excede todo o entendimento, a paz de Cristo, né, é uma saudação, é um cumprimento, é uma marca da igreja cristã. Mas infelizmente a gente tem observado que tem caído no desuso, né? Eu vejo alguns irmãos aí nas lives, pastores renomados, simplesmente dizendo assim, né? Usando todo tipo de cumprimento, né? E aí, galera? E aí, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu não estou entrando na questão, né, da educação, estou dizendo a questão de não fazer mais o uso desse cumprimento, né, desejando a paz do Senhor. Pastor Gerry, isso é pecado? Claro que não, é claro que não, mas tristemente, né, temos perdido esses valores tão marcantes, né, do crente. Eu me recordo aqui, antes de nós entrarmos na mensagem, um tio meu, há muitos anos, nós estávamos num ponto de ônibus e ele, por ser muito conhecido, saudava muitos irmãos ali, né? A paz do Senhor para um, a paz do Senhor para outro. E se tivesse alguém do outro lado da rua, ele gritava a paz do Senhor, e você sabia que não era nenhum jargão religioso. De fato, ele tinha prazer em cumprimentar a todos que encontravam com isso que é tão particular nosso, né? E naquele momento, algumas pessoas que estavam do lado dele, ali naquele ponto de ônibus, começaram a rir sarcasticamente, né? Aquele deboche, por causa dessa saudação. E ele deu assim, ele falou em alta voz, obviamente para que esses ouvissem, tinha jovens, tinha algumas pessoas ali, ele falou algo que foi assim cirúrgico. Ele disse assim, só pode dar esta paz quem tem essa paz. E eu observei assim no olhar dessas pessoas que ficaram um tanto que amareladas, um tanto que desconcertadas, sem graça, porque de fato o que ele falou é a pura verdade, né? Só pode dar a paz do Senhor quem realmente vive essa paz. Quem não tem essa paz, não tem como saudar o próximo com esta saudação, né? Pastor Gerry, não saudar o irmão com a paz do Senhor é pecado? É claro que não é pecado, mas é triste, né? E alguém pode comentar assim, mas tem aquele que usa essa saudação como um jargão, né? É verdade, mas se eles usam como jargão, de uma forma religiosa, sem sentir de fato o que estão falando, aí é problema de quem faz assim. Só quero dizer e salientar que é uma marca muito, muito bacana, muito bonita, né, dos cristãos, com essa saudação à paz do Senhor. Mas é importante refletir, será que eu deixei de dar esta saudação da paz do Senhor? Porque vivemos gerações pós-gerações,
né? Gerações pós gerações, e a coisa vai se modernizando, o linguajar vai ficando um tanto quanto diferente, mas será que é simplesmente por causa disso? Ou será porque, de fato, não vive essa paz de Cristo? Então, assim, é só para a nossa meditação, né? A paz do Senhor, irmã Sueli, que Deus abençoe a sua vida, os amados irmãos. Nossa irmãzinha Janaína já está aqui conosco, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, tá? Então, eu só queria iniciar, né, porque tristemente, né, o povo de Deus tem perdido essa marca que nos é tão peculiar, o cumprimento, a saudação com a paz do Senhor, né? Infelizmente, a gente ouve, e aí, galera, e aí, que coisa terrível, né? Que coisa triste, né? Mas, irmãos, meus amados, hoje, excepcionalmente, nós estamos fazendo essa live hoje na terça-feira, mas todas as lives, né, as nossas lives são sempre às segundas-feiras, tá? Conforme eu disse no início, por um contratempo, nós hoje estamos fazendo nesse dia de hoje. Mas nós estaremos a partir de hoje iniciando uma série de mensagens em nossas lives sobre a história extraordinária, singular e muito didática de um dos 13 filhos de Jacó por nome de José. Antes que alguém diga 12 filhos de Jacó, muito se esquece que Jacó também teve uma filha por nome de Diná. Então, essas nossas lives serão uma série de mensagens que trata de José, um dos filhos do patriarca Jacó. Nós traremos ao longo dessas lives uma abordagem muito ampla sobre a história de José. Por isso, obviamente, será necessário umas 4, 5 lives, tá? Eu vou tentar ser bastante resumido nessas lives. Não vou fazer uma live extensa, não. Eu quero que ao terminar a live, você fica com desejo que comece uma outra. Não que você fique aqui enfadado, desejando que ela acabe. Mas eu estou lutando com isso aí porque eu tenho uma dificuldade muito grande com o horário. Mas eu vou tentar fazer essas, inclusive hoje, que é uma live introdutória desse bojo de mensagem que nós vamos tratar acerca da história de José. Vamos desmistificar muita coisa, tem muita coisa bacana, importante, pertinente, que nós vamos aprender. Embora José seja o protagonista destas mensagens, nós não podemos desconsiderar, né, outros personagens tão relevantes quanto, tá? Locais, situações, acontecimentos, né? Por exemplo, a região do Egito, onde se desmembrou muito dessa história de José, nós não podemos desconsiderar esses fatos, embora seja José o protagonista. E nós teremos muitas informações preciosíssimas, algumas coisas pontuais, tá certo? E outras coisas nós vamos aprofundar, conforme nós fizemos nas lives, na série de mensagens que nós tratamos acerca do profeta Daniel. Usando a mesma roupagem, nós vamos também dissertar um pouco sobre a vida de José. Nós vamos vasculhar e vamos extrair desse contexto as implicações necessárias para a nossa vida cristã. Por isso eu aconselho a você que vai estar participando dessa série de mensagens conosco, de você fazer as suas anotações, tá certo? As referências. Isso será muito importante, muito válido, como um material de pesquisa quando você for preparar uma mensagem, quando você estiver estudando a Bíblia, né? Isso é muito importante, você ter essas anotações como material de estudo. Eu faço muito isso. Eu anoto, eu ouço várias mensagens, diversos pregadores, diversos ensinos, e eu anoto aquilo que é importante e eu tenho isso armazenado como material de estudo. Nós vamos trazer essa mensagem de José, que está inserida no livro do Gênesis. Só para os amados ter uma noção do livro do Gênesis, este livro ele é composto de 50 capítulos. O livro do Gênesis ele é composto de 50 capítulos, tá? A palavra Gênesis, só para nós fazermos aqui um pano de fundo, conforme nós fazemos sempre, a palavra Gênesis, ela vem da Septuaginta,
O que é a Septuaginta, pastor Gé? É a tradução do hebraico para o grego. Sabemos que o Antigo Testamento foi escrito originalmente no idioma hebraico. Então, ele foi traduzido para o grego, ou seja, a tradução Septuaginta. O livro do Gênesis começa com a seguinte palavra, no princípio, né? Lá no capítulo 1, versículo de número 1, no princípio. Essa palavra no princípio vem do hebraico Bereshit, tá certo? Bereshit. Quando foi traduzida para o grego, ela veio como a palavra Gênesis. A palavra Bereshit é a junção de duas palavras hebraicas. Be, que significa no, e Reshi, que significa princípio. Então, ou seja, Bereshit, no princípio, que na nossa Bíblia nós vamos encontrar escrito Gênesis. É daí que nós temos o nome de Gênesis, tá certo? Só para os irmãos terem uma vaga noção da composição desse livro, os 3 primeiros capítulos desse livro do Gênesis trata de toda a criação dos céus, da terra, da natureza e do ser humano. No capítulo 4 encontramos o registro do primeiro homicídio, né, da humanidade, homicídio causado por Caim sobre o seu irmão Abel. No capítulo 5 nós temos a importante genealogia. Quando você for ler a Bíblia Sagrada e chegar em alguma parte que trata da genealogia, isso é muito importante, não despreze, porque isso é fundamental para a compreensão do restante da leitura. Então no capítulo 5 nós temos a genealogia de Sete, que é a descendência fiel, né, do povo de Deus, que vai de Adão até a época do dilúvio, até a época de Noé. No capítulo 6 ao capítulo de número 10, nós vemos a história como protagonista de Noé. Tá certo? A corrupção geral dos seres humanos, o juízo de Deus através do dilúvio e a salvação ali através da construção da arca e da família de Noé. No capítulo 11 temos o evento da torre, a construção da torre de Babel, trazendo como protagonista Nimrod, é o personagem principal, o que edificou Nínive, né? Que posteriormente se torna aí a nação que mais deu dor de cabeça para a nação de Israel, que foram os assírios. Do capítulo 12 agora até no capítulo de número 25, já começa a trazer como protagonista Abraão. Ou seja, 14 capítulos somente desse livro, tratando desde a chamada de Abraão, né, da sua terra, até no capítulo de número 25, até a morte de Abraão. Do capítulo 26 ao capítulo 28, aí já de forma muito tímida, os 3 capítulos vai tratar do filho de Abraão por nome de Isaac, embora sendo apenas 3 capítulos, né, a história de Isaac como um típico de Cristo, a união dele com Rebeca, né, a união de Cristo com a igreja, é muito lindo, tá? E do capítulo agora 29 ao capítulo 36, vai trazer agora a história de Jacó, filho de Isaac, que é filho de Abraão. 8 capítulos trazendo toda a tratativa de Deus sobre a vida de Jacó, tá certo? A mudança de nome de Jacó, quando ele vai fugido para a casa de Labão, Deus faz a tratativa, os encontros que ele teve com Deus, a mudança de seu nome de Jacó, que era usurpador, enganador, para Israel, aquele que luta com Deus. Então temos toda a história de Jacó, do capítulo 29 ao capítulo 36. Agora, do capítulo 37 ao capítulo 50, aí agora a Bíblia vai dar uma ênfase exatamente na história de José. 14 capítulos tratando exclusivamente da história extraordinária, singular e muito didática de José, um dos filhos do patriarca Jacó. Tá certo? Observa agora, eu quero te chamar a atenção, só Abraão e José, só os dois, né, eles detêm praticamente 2/5 do livro do Gênesis. São 14 capítulos somente de Abraão e 14 capítulos de José. Há uma razão para isso.
para aqueles que têm um pouquinho de sensibilidade, por que é que Deus investiu, né, 14 capítulos para tratar da história de Abraão e 14 capítulos para tratar da história de José? É porque Deus, nas entrelinhas, está falando conosco para que nós meditemos um pouco mais, de forma mais profunda, nestes capítulos. Não que os outros não sejam importantes, obviamente são importantes, tá certo? O livro do Gênesis como um todo, ele é extremamente importante. Você jamais conseguiria entender toda a composição da Bíblia Sagrada, todos os demais livros, se não tivesse sido lançado o fundamento através do livro de Gênesis. Ele dá base para toda a construção bíblica, teológica do restante da palavra de Deus. A parte fundamental do livro de Gênesis. Dentro desse livro, Deus quer, ao destacar 14 capítulos para José e 14 capítulos para Abraão, ele está dizendo para nós assim, em particular, olha, dedique mais tempo na história de Abraão. Dedique mais tempo na história de José. Então, ou seja, nós entendemos, né, que nas entrelinhas Deus, pela essa quantidade de capítulos, Deus quer falar de uma forma mais íntima, Deus quer trazer à baila algo mais importante, né, que vai fundamentar todo o nosso entendimento no decorrer da história. Então, ou seja, nós não podemos ter preguiça, nós não podemos ter má vontade e compreender que Deus quer que nós façamos uma leitura mais responsiva sobre estes capítulos. Nós não vamos tratar de Abraão, podemos fazê-lo em um outro momento, nós vamos tratar da história de José. Louvado seja o nome do Senhor. É nosso papel investigar, é nosso papel buscar a fundo, né? Cavar, para ver se nós encontramos a revelação de Deus. O que o Senhor quer nos conceder aqui? Deus poderia nos conceder isso de mastigado? Claro que sim. Nós não precisaríamos de ficar aqui 5, 6 lives esmiuçando, buscando, estudando, orando. Não, Deus poderia simplesmente nos revelar e nos dispensar de todo esse trabalho, né? Mas não, Deus quer que nós dediquemos esse tempo. Quando, por exemplo, em Lucas capítulo 5, quando os discípulos, após ter pescado a noite toda e chegado de manhã cedo, não conseguindo a pesca almejada, né? E estavam ali lavando as redes, Jesus chega ali onde eles estavam. Jesus poderia simplesmente operar um milagre e aquelas redes serem cheias de peixe exatamente onde estavam? Poderia, ele é o Senhor, ele opera milagre. Ele já não havia feito isso, né? Não me recordo qual sequência, mas certa vez ele, com uma multidão no deserto, havia ali somente um jovem com 5 pães e 2 peixes no deserto e o povo estava com fome. Né? Lembra dessa passagem? E Jesus ali não fez a multiplicação gloriosa dos pães e dos peixes. Jesus não fez o milagre da multiplicação dos peixes em pleno deserto da Judéia? Claro, mas ali os discípulos havia condição de promover aqueles peixes? Não. O que nós entendemos com isso? Dentro do nosso campo de impossibilidade é que Deus opera o milagre. Só que ali os discípulos agora estavam à beira do mar da Galileia. Então, aquilo que nos é peculiar, aquilo que é de responsabilidade nossa, né, nós temos que colocar o nosso esforço. Então, por isso que Jesus não multiplicou os peixes ali na beira do mar. Ele disse para Pedro, você quer peixe? Então não vai ser como no deserto, porque lá você não tinha como produzir, mas aqui você tem como pescar. Então você vai ter que se esforçar para você receber aquilo que você tanto quer. Então se atira ao alto mar e lança a rede. Então tem coisas que é para Deus, não é para o homem, não é para mim, não é para você. Foge do nosso campo de ação. Mas quando é para nossa responsabilidade fazer, Deus não vai fazer.
Então Deus poderia nos dar toda a revelação da palavra? Poderia, se mastigado, poderia vir um anjo aqui com um milagre, bater com uma varinha de condão na sua cabeça e te dar toda a revelação? Poderia. Deus vai fazer? Não. Cabe a nós investirmos tempo naquilo que nós achamos que é importante para a nossa vida. Ok? Então, dito uma vez isso, nós vamos ler o capítulo 45 do livro do Gênesis. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 8. Dentro desses versículos, desse compêndio de versículos, será onde nós vamos extrair toda a fundamentação, toda a argumentação de nossas mensagens. Nessas 4, 5 lives, se assim for. Capítulo 45 do livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, a partir do versículo de número 4, quando José, depois de talvez 17, 18 anos, né, longe da sua família, já como regente dentro do Egito, como um estadista dentro do Egito, como governador do Egito, ele se dá a conhecer os seus irmãos, tá bom? Mas não se preocupe, porque quando nós entrarmos propriamente na história de José, nós vamos trazer todos esses detalhes, passo a passo, minuciosamente, para que os amados irmãos entendam. Só quero lançar aqui o fundamento. Versículo de número 4 diz assim a palavra de Deus. E disse José aos seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele, eu sou José, porque eles não reconheciam depois de tantos anos, né? Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra. E ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Versículo de número 7. Pelo que Deus, preste atenção, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Concluindo, verso 8. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Quem conhece um pouco da história de José, vai conhecer ainda mais depois que nós aprofundarmos na biografia, nos atributos de José e toda a história que ele passou. Mas quem conhece, tem uma noção do que José passou, foi vendido pelos seus irmãos, viveu na casa de Potifar, foi humilhado, foi lançado no calabouço, né? Assim de forma muito superficial, passou-se uma situação muito difícil, uma adversidade muito grande. Quando nós chegamos agora, José já mais maduro, o que nós de repente poderíamos ter encontrado era um homem frustrado, depressivo, angustiado, diante do seu histórico, diante da sua vida, diante do seu testemunho, né? Vendido, esquecido pelos seus irmãos, né? Vivendo de servo na casa de estranhos, aprisionado no calabouço por um grande período. Ou seja, perdeu tantos direitos, perdeu o cunho familiar, né? Poderíamos ter encontrado agora, nessa altura da vida de José, um homem totalmente deturpado, um homem com um sentimento, com um espírito de vingança por tudo aquilo que fizeram sobre ele. Não. Nós encontramos um cara, um homem equilibrado, um servo de Deus, né? Dizendo assim, de forma consciente, que tudo que ele passou, tudo que ele viveu, foi por obra de Deus. Não foi nem mesmo seus irmãos que o venderam, não foi obra do acaso, não foi o destino, mas ele entendeu que tudo que aconteceu na vida dele foi obra de Deus. Ele não caiu de paraquedas
de paraquedas nesse momento da sua vida e compreendeu isso. Entendi isso. Não. Esse entendimento foi construído na sua história. A nossa história com Deus, de acertos e erros, né, é que vai nos moldando e nos dando entendimento, nos promovendo uma maturidade. Então tenha isso como tema de nossas mensagens. O tema que vai nos abalizar em toda a compreensão, nós estaremos falando, abordando acerca de maturidade espiritual. E paralelamente também serve como maturidade em todas as áreas da nossa vida. Então a história de José, com esses relatos da sua própria boca, nos faz compreender, né, que essa maturidade não veio assim, não virou a chave, não acontece na nossa vida de uma hora para outra, de forma alienada e independente. Ela está condicionada a uma história de ganhos, de perdas, de sofrimentos, de conquistas, de lágrimas, de sorrisos. Então, ou seja, a maturidade ela é construída nessa trajetória dentro desse perfil. Então, a essa maturidade com que José chegou a esse ponto, com esse equilíbrio, com esse conhecimento, foi construído ao longo da sua vida. E é exatamente isso que nós vamos tratar acerca das nossas lives. Maturidade espiritual. E você vai entender, meus queridos, vocês irão entender o quanto isso é fundamental. O divisor de águas na nossa vida. Porque... preste atenção, não existe maturidade espiritual sem o conhecimento da palavra de Deus. Como não existe maturidade relacional, né, sem a vivência do dia a dia. Então, como eu estou tratando de algo espiritual, estou tratando de Bíblia, estou tratando de alma, estou tratando de salvação, estou tratando de coisas espirituais, de vida eterna, e nós como cristãos, nós temos a Bíblia como a nossa regra única de fé e prática, não existe maturidade espiritual. Você pode ser maduro em outras áreas da sua vida, ok? Mas espiritualmente só há maturidade espiritual se houver entendimento da palavra de Deus. Para ter uma maturidade equilibrada, como nós vemos na história de José, responsiva, só existe isso, só nós conseguimos adquirir isso através do conhecimento da palavra de Deus. Eu vou inverter aqui a fala. Não existe maturidade espiritual sem o conhecimento da palavra de Deus. Escute o que eu vou te dizer. Jejum, oração, adoração, o próprio culto que nós prestamos a Deus, sem a maturidade espiritual, embora nós saibamos que esses elementos, que essas práticas, jejum, oração, meditação, culto, é parte inerente da vida do crente, obviamente nós sabemos que isso está inserido na nossa prática, no nosso relacionamento com Deus, mas embora isso tudo seja uma prática nossa, sem maturidade espiritual, isso tudo pode perder a sua eficácia. Tudo isso pode perder a sua eficácia. O jejum, por exemplo, é algo que todo crente tem que fazer, né? O jejum, a consagração. Mas tem muita gente que não sabe a essência do jejum, o porquê de jejuar, qual é o peso do jejum. Será que está relacionado somente à consagração? Então, quando eu pratico algo que eu não tenho total domínio daquilo que eu estou fazendo, isso se torna um pouco ineficaz, né? Quando nós tratamos de jejum, por exemplo, Isaías 58, Zacarias capítulo de número 7, nós vamos ver que o leque que aborda o tema jejum, ele é muito amplo. Não é simplesmente abster de comida, de alimento. O jejum vai muito além disso. Além das implicações espirituais,
Jejum à luz da Bíblia Sagrada tem a ver, né, com o envolvimento das coisas de Deus, né, onde o próprio Senhor vai dizer que o jejum que agrada a Deus, conforme Zacarias 7, está relacionado ao cuidado, né, com os órfãos, com as viúvas, uma vida de fato no altar de Deus. Muito mais, jejum na Bíblia Sagrada vai muito além do que deixar de tomar café, do que deixar de almoçar. Então, quando eu não sei disso, eu acho que jejum é só isso. Então, ou seja, o que era para ser uma ferramenta poderosa na minha vida, acaba perdendo a sua eficácia. Do mesmo jeito, a oração. A oração é uma prática nossa do cristão, né? De todas e muitas outras religiões também. Mas a oração ela fica ineficiente também quando não tem entendimento. Se nós lemos Tiago capítulo de número 4, ele vai dizer o quê? Vocês não têm porque não pede. Não pede porque pede mal. Porque para gastardes nos vossos próprios deleites. Ou seja, a nossa oração ela não tem, né, uma revelação concreta. O peso de que é a revelação. Algumas práticas na minha vida que impede a minha oração, você sabia? A falta do perdão impede que a minha oração seja ouvida. Quando você está como é que eu vou colocar essa palavra? Quando você está, de repente, com um atrito com seu cônjuge, a sua oração não é ouvida, né? Ouvida não é atendida. Isso é bíblico, nós podemos até aprofundar e eu vou trazer essas referências, ou seja, sabemos que devemos orar. Jesus não repreendeu os fariseus, vocês vão para as praças orar, gritar para ser ouvido, para mostrar para todo mundo que vocês oram. Jesus disse assim, olha, vocês estão orando, mas não está surtindo efeito nenhum. Ou seja, é uma prática, quando não tem maturidade, ela acaba perdendo a sua eficácia. A adoração. Vamos louvar a Deus, vamos adorar a Deus. Mas Isaías 29 também vai dizer, e o Senhor vai repetir isso através do evangelista Lucas, dizendo assim, olha, o meu povo me honra com seus lábios, mas o seu coração, ele está distante de mim. Em João capítulo de número 4, o Senhor diz o que para aquela mulher samaritana? Que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Porque tem adorador que não é verdadeiro. É por isso que ele procura os verdadeiros. Ou seja, podemos adorar, podemos fazer tantas coisas, mas não ter a eficiência a qual a adoração ela tem. O nosso próprio culto, se ele não for um culto racional, se não tiver maturidade espiritual, o nosso culto, a exemplo do que é descrito no livro do profeta Malaquias, Deus estava falando assim, olha, quem dera, Deus falando, meus amados, quem dera que se alguém desligasse aqui, apagasse o altar, desligasse a luz e fechasse o templo, porque esse culto que vocês estão trazendo para mim, com pão imundo, com animais impuros, né? Com esse culto que vocês estão pensando, eu não estou recebendo esse culto. Então não basta simplesmente jejuar, não basta simplesmente orar, não basta simplesmente adorar, não basta simplesmente cultuar a Deus. Sem maturidade espiritual, sem entendimento daquilo que se está fazendo, se perde a eficácia daquilo que nós estamos fazendo. Por isso essas lives serão extremamente importantes, porque eu vou discorrer com a ajuda do Espírito Santo, permitindo o Senhor julgar muita luz sobre o que de fato significa maturidade espiritual. Para que agora a nossa vida, né, de fato, ela possa desfrutar de todos esses quesitos que nos é dado pelo próprio Senhor. Você lembra do episódio de Elias, quando estava lá no Monte Carmelo, ali falando com a nação de Israel, porque a fé estava meio que duvidosa, os profetas de Baal, como é que os profetas de Baal estavam aclamando ali o seu pseudo-deus? Estava se retalhando, gritando, falando tanta coisa, e não havia resposta do céu. Por quê? Porque estavam orando de forma errada, estavam orando ao Deus errado, estavam fazendo coisas erradas. Então, muitas das vezes nós, como cristãos que somos, muitas das vezes estamos mais parecidos com o profeta de Baal, nos martirizando a nossa carne com coisa que, achando que isso está agradando a Deus. Não, o profeta Elias fez o quê? Simplesmente não bateu, não retalhou, não gritou, não fez nada. Foi lá,
conscientemente, como tinha maturidade espiritual, foi lá e reparou o altar, colocou as pedras tudo direitinho, sabendo o que cada uma daquelas pedras simbolizava, significava, que cada uma representava a nação, diz a cada tribo de Israel. Então, o culto de Elias, a adoração de Elias, a oração de Elias foi com base numa maturidade espiritual. Não precisou se retalhar, não precisou de martirizar a sua carne, não precisou nada disso. Infelizmente, a nossa geração muitas vezes está mais parecida. Ah, Senhor, eu fiquei 13 horas no monte. Adiantou o quê? Talvez 10 minutos no seu quarto surtiria mais efeito. Se de fato lá no quarto nós estivéssemos com a boca no pó, com o coração quebrantado, arrependido das nossas práticas erradas. Tem muito mais efeito do que ficar 3 dias no monte. Você pode ficar até 10 dias, né? Cada um tem seu propósito com Deus, desde que tenha maturidade espiritual. É isso que nós vamos estar tratando, tá bom? A falta de maturidade espiritual, ela é um complicador em todas as áreas da nossa vida, todas. No relacionamento, a falta de maturidade, ela é um complicador. Dentro do relacionamento familiar, ele é um complicador. Falta de maturidade profissional, a pessoa não para em emprego nenhum, não é verdade? A falta de maturidade no nosso relacionamento social, as pessoas até mesmo evitam que as pessoas, né, que têm a mente infantil, meio que criança, falta de maturidade, não consegue desenvolver um diálogo saudável, não consegue ter uma linha de raciocínio como é que diz? Plausível, né? Infelizmente, esses que são infantis acabam se tornando massa de manobra. É por isso que são manobrados na política, é por isso que são manobrados, né, dentro do grupo onde vive, né? Infelizmente, nunca está por cabeça. Se dentro do nosso relacionamento natural, a falta de maturidade já nos é um complicador, imagine no âmbito espiritual. Imaginemos no âmbito espiritual. O nosso ministério, ele fica comprometidíssimo quando falta-nos maturidade espiritual. É por isso, por causa dessa maturidade espiritual, falta dela, né? É que o nosso relacionamento com Deus, o nosso ministério, as obras que fazemos, elas ficam raquíticas. Elas ficam estéril. Elas ficam, louvado seja Deus, ineficazes. Porque quando nós não temos uma maturidade, nós investimos numa performance. E sustentar uma performance aqui para nós é muito difícil. Você não consegue sustentar uma performance por muito tempo. Não é verdade? Mas a maturidade te traz consciência de quem você é, do que você deve fazer, o seu papel. Mas uma vez que não tem maturidade, você investe numa performance. Temos uma geração que investe não na maturidade, né, que é decorrida do entendimento da palavra de Deus, mas investe numa performance. É por isso que ficam aí, nós observamos o grande crescimento, suscetíveis aos falsos profetas, às heresias. É por isso que temas como quebra de maldição ganha grande impacto no meio dos evangélicos. Como assim quebra de maldição? Não, porque aí recebe revelação, né? É porque a Bíblia fala da questão de maldição e você tem que fazer uma campanha para quebrar a maldição que veio lá, né, dos seus pais, aquela história toda. Como assim maldição na vida de um genuíno crente? Romanos 8:1 diz o quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não há nenhuma condenação para quem já nasceu de novo, por que é que eu vou me preocupar com maldição hereditária? Mas a pessoa falta-lhe maturidade,
né? É por isso que os nossos cultos estão permeados de jargões. É por isso que falta a racionalidade dos nossos cultos. Isso me deixa assim extremamente entristecido e indignado, né? Quando nós estamos no culto, que mais parece estar numa academia. Levanta sua mão direita e sacode o irmão que está na sua esquerda. Que sacudir para quê, irmãos? Eu vim aqui para adorar a Deus, não vim aqui para sacudir irmão nenhum, não. Sacode o seu irmão que está dormindo. Uai, ficasse dormindo em casa, eu sou despertador de alguém por acaso? Estou aqui para adorar a Deus, para servir o Senhor. Aí vem esses jargões, olha, se você não der glória a Deus, é porque você está mal espiritualmente. E se eu não quiser dar glória a Deus, irmão? E se eu quiser ficar aqui quietinho, sentadinho no banco, ouvindo? Infelizmente eu não vou ouvir, né? Porque fica com essa baboseira. Quer dizer que se eu quiser ir para um culto, ficar sentadinho, concentrado, meditando, ouvindo, adorando a Deus em espírito, quer dizer que eu estou frio, que eu estou morto no pecado? Ah, mas o culto tem que ter movimento. Movimento da alma, não é movimento da carne, não. Irmão, sou pentecostal, não tem nada contra movimento, não, tá? Se é o Espírito Santo, quem sou eu? Mas eu só não consigo engolir esses jargões, porque tem gente dentro da igreja, olha, se você não está falando em língua estranha, e qual o problema? Tem gente que falou língua estranha quando foi batizado com o Espírito Santo e nunca mais falou. Quer dizer que ela não é de Deus? Quer dizer que ela não é espiritual? Quer dizer que ela não é pentecostal? Isso é importante falar, amados, porque tem muita gente que fica oprimida no banco da igreja, porque não está rodando, porque não está sapateando, porque não está pulando, porque não está sacudindo a mão. Aí fica oprimido, achando que está alguma coisa errada, achando que está fora, é um peixe fora do aquário. Não, ela decidiu, eu estou cultuando a Deus com a minha alma. Com o meu espírito, eu não vim para uma academia para ficar pulando, para ficar levantando mão, para sacudir mão, nem nada. Eu vim aqui para adorar a Deus, para aprender com o teu Santo Espírito. Eu não vim para um lugar de entretenimento, não. Isso, irmão, se você adquire com maturidade espiritual. No início as pessoas até aceitam, ok, blá, blá, blá. Mas depois, irmão, chega. Ninguém aguenta mais isso, não. Não estou pregando contra espiritualidade. Pelo amor de Deus, não compreenda isso. Se é o Espírito Santo, ele tem que ter liberdade, só que muitas vezes não tem nada de Espírito Santo. Não tem nada de Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos, irmão, nós não podemos permitir isso mais na sua vida, não. Na nossa vida, no nosso culto. Nós precisamos de uma geração madura, sabendo o que está fazendo. Enquanto o homem está no centro do palco ali, o Espírito Santo ele não pode agir. Com manifestação de milagre, com manifestação de poder, de cura, de transformação, batizar com o Espírito Santo, ô glória. Né? Os céus descer sobre a igreja de uma forma fidedigna, pela confirmação da palavra de Deus. Como que aconteceu o episódio de Cornélio? Pedro estava pregando a palavra para a família de Cornélio, anunciando, falando assim, Jesus é isso, Jesus é aquele, e explicando. Quando eles estavam naquele culto, podemos falar um culto de doutrina, todos foram batizados com o Espírito Santo. Que coisa gloriosa, irmão. Não precisou de nenhum fantoche, não precisou de nada de invencionice. Só precisou do povo estar focado. E o povo estava com sede. A família de Cornélio estava com sede de Deus. E recebeu de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Grava o segundo ponto. Para nós já ir para o final dessa nossa live. Grava o segundo ponto. Uma coisa que nós ouvimos. Isso é muito sério. E geralmente quem não tem maturidade espiritual acaba se enveredando por esse entendimento. E infelizmente a gente que mais ouve, né? Eu tenho promessa de Deus. Você já ouviu isso? Você já falou isso muitas vezes, já? Eu também, muitas vezes. Quantos louvores, né? Quem tem promessa de Deus não morre não. Olha, irmão, se Deus tem promessa na sua vida, irmãos, só tem promessa.
O que Deus dá é só promessa. E o povo está em busca da promessa que Deus tem. Porque Deus tem uma promessa na minha vida. Deus tem uma promessa na minha família. Deus tem uma promessa no meu ministério. Deus tem uma promessa na minha vida financeira. Deus tem uma promessa. Deus tem uma promessa. Deus tem uma... Psh, escute o que eu vou dizer. Eu queria que vocês fizessem uma faixa com letras garrafais e colocassem no teto da sua casa para você ler isso todo dia. O que eu vou falar, porque eu vou falar algo muito sério. O chamado de Deus para a nossa vida não consiste somente em promessa. O chamado de Deus na nossa vida consiste em promessa junto com compromisso. Eu queria ouvir alguém dando glória essa hora. O chamado de Deus para a nossa vida, impreterivelmente, vem com promessa e compromisso juntos. Não tem promessa, Deus não faz promessa sem um compromisso. Vou descodificar para você aqui agora. Deus, quando fez o chamado de Davi, através de Jessé, que vai lá na casa, através de Samuel, que vai lá na casa de Jessé. Davi ainda mancebo, 17 anos. Vai descer fresquinho esse rolo agora, ó. Samuel derrama o azeite sobre a vida de Davi e ele entende o seu chamado. O seu chamado é que ele seria rei sobre Israel. A promessa de Deus no chamado de Davi é que ele seria rei sobre Israel. Ok? Ok. Davi, passado o tempo determinado pelo Senhor, ele assume o trono de Israel. O símbolo do reinado de Davi era o trono. Grava isso que eu vou falar aqui agora. O chamado de Davi tinha a promessa e o compromisso. A promessa foi o trono. E o compromisso, pastor? O cetro na mão do rei. O trono tem a ver com a sua promessa. Você vai ser rei. Você vai se assentar no trono. Ei, Davi, só que você não vai só se assentar, não. Tem compromisso. O compromisso é o cetro. Você vai ter que reger. Você vai ter que governar abalizado nos princípios que Deus estabelece para a sua nação. Saul, seu antecessor, não fez nada, foi desobediente. Mas eu estou cumprindo o seu chamado. Estou te assentando no trono, mas junto com o trono também tem o cetro. A promessa de Davi era o trono. O compromisso era o cetro. Está recebendo aí de Deus ou não? Então Deus não dá chamado, Deus não dá promessa para ninguém sem ter compromisso. A nossa promessa dentro do chamado de Deus é nosso alvo, é nosso foco. O compromisso é o nosso trilho. Orecalacébia. Ei, você tem promessa de Deus? Tem? Amém. Promessa é seu foco, é seu alvo. Compromisso com Deus é seu trilho para você alcançar a sua promessa. Se você não tem compromisso, por que você vai alcançar a sua promessa? Não tem como você chegar lá na promessa se você não tiver compromisso com Deus. Pegou dessa revelação, povo de Deus? Pegou dessa revelação? Promessa é alvo, compromisso é trilho. Então Deus não dá promessa sem dar compromisso. Deus vai te assentar no lugar da sua promessa, mas não esqueça que você vai ter que estar com o cetro regendo o compromisso. Eu quero compromisso, porque promessa só tem sentido, louvado seja o nome do Senhor, com o compromisso de Deus na sua mão. A maturidade espiritual, falta 5 minutinhos para nós terminarmos a live. A maturidade espiritual, eu vou ler aqui 3, 4 versículos. Eu falei que eu faria as lives menores, tá bom? Mas já não está tão pequena assim, já quase 45 minutos, né? 55 minutos já. Mas outras nossas lives davam 1h30, 1h40, mas hoje eu vou resumir, tá bom? Para que as outras lives, aí de fato nós vamos entrar no tema de José, tá bom? Hoje é só um fundamento. E o que é que nós vamos tratar em todas essas lives? Maturidade espiritual. Embora seja hoje só um fundamento, já deu para dar uma esquentada, não deu? Não deu?
Então eu vou falar disso, porque José não recebeu a promessa sem ter compromisso. Vamos compreender isso. A maturidade espiritual, eu quero aqui pontuar para nós concluirmos. A maturidade espiritual faz você focar naquilo que é prioridade. Quem não tem maturidade espiritual foca em qualquer coisa. Aí que eu havia acabado de dizer aqui agora. Foca em entretenimento, foca nessas meninices evangelísticas. Vivemos um tempo, irmãos, que os evangélicos precisam ser ensinados, discipulados de novo. Porque está tão envolvido com tanta, me perdoa a expressão da palavra, não vou pedir perdão, não, porque quem está sendo usado pelo Senhor não pede perdão, mas é tanta baboseira evangelística, né, que acaba perdendo o foco. E quem tem maturidade espiritual, e aqui você está compreendendo como nós precisamos de adquirir esse estágio na nossa jornada, ele aprende a priorizar aquilo que é importante. Vou ler só um versículo para os amados. Capítulo 4 de Filipenses, no versículo de número 8, diz assim, olha, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Só li um versículo de tantos que eu poderia abordar. Pensai, buscai, priorizai. Você entendeu aqui? Como que ele é seletivo, como Paulo escrevendo aos Filipenses, Paulo dentro da sua maturidade, dizendo assim, olha, tudo que é puro, tudo que é honesto, ou seja, prioridades. Tudo que é amável, tudo que é justo, se há alguma virtude, se tem boa fama, procure essas coisas. Invista seu tempo nessas coisas. Isso é inerente ao perfil de alguém que é maduro. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente acha, e aqui eu concluo, e você vai perder o sono com o que eu vou falar agora. Tenho certeza que você não vai perder nenhuma live, quando nós vamos aprofundar acerca do que é maturidade. Porque a nossa geração, a princípio, quando nós falamos de promessa de Deus, bênção de Deus, eu tenho um propósito de Deus, como o próprio sonho que Deus deu no coração de José, né? Quando não tem maturidade, você já ouviu, assim, estou até comentando com o irmãozinho Raniel que está aqui conosco, né? Não conte o seu sonho para ninguém. Se Deus te deu um sonho, não conta. Aqui para nós aqui, por que não contar? Por que eu não posso contar? Não, porque pode vir impedimento, Satanás pode ser... Irmão, aquilo que Deus mostrou para mim, você acha que debaixo do céu, lá no inferno, tem alguém que vai impedir algo que Deus falou que vai me dar, e se eu tiver no compromisso com Ele? Isso é coisa de crente macumbeiro. Não conto sonho para ninguém. Como assim não contar? É crente macumbeiro, crente que tem medo de olho grande, olho gordo, tem medo de inveja. Não, o povo vai invejar. E daí para se invejar, irmãos? Ah, pastor, os crentes maturos, meus queridos. Crente que... já ouvi muitas vezes, né? Isso aí tem obra de macumba. E se jogar terra de cemitério na sua casa? Irmão, pode jogar até o defunto. Pode jogar até o defunto. Qual o problema? Mas são coisas, pensamentos mesquinhos de quem não tem maturidade espiritual. Você já nasceu em Cristo, você é nova criatura, é cheio do Espírito Santo, tem autoridade de Deus na terra, tem a espada do Evangelho na sua mão, mas fica com receio dessas coisas. A gente precisa amadurecer, de crescer. E isso, nós vamos falar tudo isso nas nossas lives. Porque a gente acha que essas coisas são capazes de impedir a nossa bênção, de alcançar a nossa vitória, de alcançar a nossa promessa. E não é isso, à luz da Bíblia Sagrada, que se coloca como impedimento na nossa vida. Vou ler 3 versículos e eu vou mostrar para você agora o que é que impede bênção chegar na sua vida e na minha vida.
Quantas bênçãos de Deus, quantos chamados de Deus, quantas promessas de Deus estão retidas, não por Satanás, não por terceiros, estão retidas por Deus na sua vida. Você quer ouvir agora ou não? Eu acho que eu vou deixar para a próxima live. O que você acha? Eu acho que vou deixar essa resposta para a próxima live. Ou você quer que eu fale agora? Para você já ir mastigando esse algo. Eu vou falar agora. Eu vou ler aqui 2 versículos. Eu vou mostrar para você que bênçãos de Deus estão retidas na nossa vida. Não é por causa de demônio, não é por causa de maldição, não é por causa de obra de olho grande, obra de macumba, nada disso. Vou falar para você aqui agora. Gálatas capítulo de número 4. Ouça. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja dono de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Um herdeiro tem todo direito na herança do pai, na promessa do pai, nos bens do pai. Sabe por que ele não recebe? Sabe por que ele não desfruta? Não é demônio, não é olho grande, não é macumba, não é nada. Não é tranca-rua, não é nada disso. Sabe por que ele não recebe? É porque ele é menino. É porque ele é imaturo. E o pai não pode abrir essa porta, porque falta maturidade. O pai não pode conceder esse grande milagre. Por quê? Porque ainda é criança na fé, é imaturo, é levado à roda, né, de todo vento de heresia. O texto está dizendo que o pai não dá até o tempo determinado em que ele tem maturidade de receber a promessa de Deus. Tem promessa de Deus na sua vida? Tem. Esse chamado de Deus para a sua vida, que tem bênção, promessa e compromisso. Sabe por que não recebe? É porque um imaturo não vai dar importância ao compromisso dele com Deus. Ele só quer saber da promessa. Pegou aí, não pegou? Pegou? E veja, ouça a nossa geração e veja. E talvez você seja parte dela. Porque só fala de promessa. A promessa de Deus. Se você tem promessa de Deus. Por que ninguém chama, irmão, se você tem compromisso? Se você tem compromisso, cadê a sua parte no compromisso? Porque ao entender o compromisso dentro do chamado de Deus, é sinal claro de que você está amadurecendo. E se você está amadurecendo, você está chegando à sua estatura de responder pelos seus próprios atos. Simples assim, amados. Simples assim. Nós precisamos de amadurecer, de crescer na fé, no nosso relacionamento com Deus. A porta está fechada, vou fazer uma campanha de Daniel de 21 dias de oração. Ora 21, ora 40, ora 80. Se for menino, pode esquecer. Pode esquecer. Eu vou jejuar, vou martirizar, vou fazer uma campanha de 21 elos de fome. Cuidado para não ir pagar PS, tá? Cuidado para não ir para o hospital. Porque jejum, oração, adoração sem maturidade perde a sua eficiência. Nós falamos ali agora há pouco. Mas quando é maduro, Deus dá a chave, recebe. Sabe por que eu estou cumprindo essa promessa na sua vida? Porque eu sei que você tem compromisso. Oh, glória! Aleluia! Vou ler mais um. 1 Coríntios capítulo 14, verso 20, para nós terminarmos agora. 1 Coríntios, capítulo 14, verso de número 20, e vocês estão observando, como sempre faço, eu estou citando Bíblia. Pouco falei do que eu acho, estou citando Bíblia. Ah, pastor Jerry, a Bíblia fala que nós temos que ser como meninos. Jesus disse, se não for como meninos, não entrarei no reino de Deus. Não é verdade? Tem gente que pode estar argumentando usando esse versículo. Sem entendimento, vai usar fora de contexto. No versículo de número 20, no 1 Coríntios capítulo 14, diz assim, irmãos, não sejais meninos no entendimento,
mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então, quando Jesus fala que nós temos que ser como meninos, senão nós não herdaremos o reino de Deus, dos céus, ele está dizendo acerca da pureza, da inocência, que embora sejamos adultos, mas desfrutamos dessa natureza. Mas, quanto ao entendimento, a Bíblia está dizendo, não sejais meninos, seja adulto no entendimento, seja maduro, seja um obreiro maduro na casa de Deus. Seja uma mulher de Deus madura, não seja esses níveis de crente rebelde, que não sabe o que quer, só traz crente que só traz problema na igreja, irmãos, é esses crentes meninos. Crentes meninos não saem do gabinete, crentes maduros não saem da seara. Oh, glória! Aleluia! Oh, louvado seja Deus! Desceu fresquinho aqui, irmão. Aleluia, glória a Jesus. Recebeu aí dessa revelação, né? E concluindo, Hebreus capítulo 5, verso de número 12. Ouça isso aqui para nós concluirmos. Hebreus 5, já falei, concluímos umas 10 vezes, né? Verso 12, diz assim: porque devemos já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Leia de novo, por gentileza, aí na sua casa, Hebreus capítulo 5, verso 12, do verso 14. E aqui a gente conclui. É disso que nós vamos tratar nas nossas lives. Usando a história de José, nós vamos ver toda esta construção desta maturidade de José, para chegar ao ponto do próprio ímpio dizer assim, olha, não tem ninguém na terra como José, e pega José e coloca ele como governador do Egito. Ele não ia colocar um menino, não. Ele não ia colocar um consequente, não. Um imaturo, não. Ele colocou alguém maduro, alguém que adquiriu uma maturidade ao longo da sua história de compromisso. Deus deu um sonho, mas tinha compromisso inserido nessa verdade. Fiquem com essa palavra. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, nós estaremos aqui. Hoje, de forma excepcional, tá bom? Mas as nossas lives são sempre a segunda-feira. Ajude, divulgue, compartilhe. Se essa palavra está abençoando a sua vida, eu sei que, como maduro espiritual que você é, você também quer essa bênção para o seu próximo, em nome de Jesus. Consegui, tá vendo? Diminui bastante tempo aqui. Vamos orar? Bendito Deus, te damos graças, te louvamos por esse tempo precioso uma vez mais na tua presença. E que essa palavra, Senhor, possa impactar de uma forma gloriosa, Senhor, e trazer, Deus, uma permanência de uma meditação para que possamos crescer, não somente de forma intelectual, Pai, mas que isso possa, Senhor, de fato, Deus, ingerir na nossa alma, Deus, um crescimento, uma maturidade, para que possamos entender, ó Deus, que o teu chamado tem promessa e compromisso, e que possamos estar alinhados com as tuas verdades para a glória do nome santo do Senhor. Eu abençoo a todos que aqui estão conosco, eu abençoo os lares, as famílias, cada irmão, cada irmã, cada ministério. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo para a glória do seu nome. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Fiquem na paz de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos.